queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso Jesus em Família, esse grupo que reúne a todos nós num só pensamento, numa só vibração, para fazer o culto do Evangelho no lar. Então, nós sempre iniciamos com a nossa prece, e hoje não vai ser diferente, vamos iniciar com a nossa prece, em seguida vamos chamar a nossa convidada especial da noite. Então, eu te convido a, neste momento, elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, para que neste momento nós possamos nos conectar aos benfeitores espirituais, ligados à nossa Sociedade Espírita Paz e Amor, que chegam à casa de cada um de nós que aqui estamos reunidos por essas vibrações de amor, e nos entregam aquilo que nós necessitamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução espiritual. Pedimos que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem para superar os nossos obstáculos e agradecemos imensamente a Jesus por esses mensageiros do bem que nos envia sempre que nós estamos dispostos a recebê-los e receber Jesus com os nossos corações abertos para o bem, para o perdão e para a caridade. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós vamos dar por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, com uma querida companheira, a nossa irmã Sandra Della Pola, que veio colaborar com a gente e fazer um especial aqui de final de ano, né, Sandra? Boa noite, querida. Boa noite, Grace. Boa noite a todos, estejamos em paz. A convite do GES, o Grupo de Estudos da Doutrina Espírita da Sociedade Espírita Paz e Amor, nós vamos desenvolver a atividade final do ano, refletindo em torno do tema o papel do codificador na estrutura da codificação, né? O papel de Allan Kardec na estrutura da codificação. Nós estamos habituados, graças a Deus, a conversar sobre a doutrina espírita, que revive Jesus e o traz de novo para as nossas vidas, e igualmente admiramos muito, todos nós, Allan Kardec, melhor dito, Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasce no início do século XIX, porque Allan Kardec nasceu exatamente em 1857, né? Foi quando surgiu a primeira edição do Livro dos Espíritos, é que vem esse pseudônimo ser registrado nos códigos humanos, na nossa terminologia do dia a dia. Mas hoje nós vamos propor a reflexão em torno de exatamente o que o codificador, o que Allan Kardec fez em relação à doutrina, qual é o seu papel, além de ter sido um instrumento escolhido claramente, de se constituir como um espírito de escola, na sua ética, na sua postura moral, na sua bondade, né, que se tem notícias de ações que o codificador fazia também nessa área, da área chamada da caridade. Quando ele desencarna, está ao seu lado, no escritório da Sociedade Parisiense, está ao seu lado um colaborador, o pai do Gabriel Delany, o escritor. O pai se chamava Alexandre Delany, e estava junto com Kardec naquele momento. E ele, então, vai ter que abrir a mesa, a gaveta da mesa onde trabalhava Kardec. E ali ele vai encontrar vários papéis enrolados, feito um rolinho, e ele, ao abrir, lê da parte dos bons espíritos. E ele se dá conta que o personagem que, ao longo dos anos, ele vira auxiliando companheiros da Sociedade Parisiense, que nós sabemos que aquele período da efervescência do espiritismo também foi um período de revolução francesa, da Revolução Industrial na França, né? E, portanto, muitas pessoas perderam o emprego naquele momento. E Kardec, então, ao saber disso, auxiliava seus confrades, mas não se identificava, porque a verdadeira caridade é a caridade anônima, né? A caridade discreta. Então, ele mandava algum valor e junto um rolinho da parte dos bons espíritos.
e não fora Alexandre Delany ter aberto a gaveta do codificador, nós nunca saberíamos quem é esse da parte dos bons espíritos, que era o codificador. Então, também ele trazia esse traço de bondade, de uma pessoa extremamente afável, companheira, amiga dos seus amigos. Mas nós vamos vê-lo não nesta perspectiva hoje. Nossa proposta não é caminhar nesta perspectiva do homem, da pessoa humana que ele era, que era notável, mas caminhar na perspectiva exatamente do seu trabalho na codificação. E vamos partir, então, de um texto que se encontra em O Livro dos Espíritos, um pequeno trecho, que se encontra nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Prolegômenos significa introdução. O Livro dos Espíritos, então, tem duas introduções. Uma que é feita por Allan Kardec, e com vários itens, 17 itens, e a outra que é feita pelos espíritos codificadores. E eles, então, intitulam prolegômenos. Esta, portanto, feita pelos espíritos superiores, aqueles que responderam às questões que estão contidas na obra basilar, eles vão escrever o seguinte: este livro é o repositório de seus ensinos, dos ensinos deles. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. Então, eles estão dando a autoria das respostas. As respostas que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos são dessa pleiade de espíritos que organizaram a parte revelacional da doutrina espírita, que trouxeram as informações, os conceitos que compõem a doutrina espírita, no sentido do processo revelatório. Estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Agora, nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Significa dizer que o processo revelacional não é da Terra, não foi feito na Terra no sentido de indivíduos que aqui transitassem no corpo físico. O processo revelacional se dá pela presença desses espíritos em nome de Jesus, cumprindo, então, aquela fala de Jesus recolhida por João: e eu vos enviarei um novo Consolador, e ele ficará eternamente convosco. Então, Jesus voltava, na verdade, através do trabalho desses espíritos venerandos, e são deles as respostas, as informações, e, portanto, a base estrutural da doutrina espírita. Agora, só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Quem é que publicou o livro? Não foi quem escreveu o livro. Quem escreve o livro é de autoria dos espíritos. Mas para poder ser publicado, nós sabemos, existe uma legislação civil, então tem que ter um responsável que esteja no corpo físico para dar conta dessa prestação às autoridades, à sociedade, se for o caso. É aí que Kardec se dá conta e diz ao editor que ele não podia assinar o livro, não como Hipólito, porque não era o Hipólito quem tinha escrito, e sim os espíritos. Então, ele vai buscar um pseudônimo, ele vai buscar um nome que, segundo revelação, tinha sido dele em uma encarnação pregressa, dá este nome que era desconhecido para o mundo então, para que fique muito claro que as informações são dos autores espirituais. Agora, como os próprios autores espirituais deixam registrado, se por um lado a tese é dos espíritos, daí porque livro dos espíritos, a organização das matérias, portanto, a estruturação propriamente dita da tese, esta é daquele que publicou. Quem é que publicou? Allan Kardec.
Então, qual é o papel, se nós tivéssemos que resumir simplificadamente numa frase, qual é o papel de Allan Kardec? Decodificador. Ou seja, o indivíduo que organiza, que sistematiza, que dá uma metodologia e, portanto, possibilita que a doutrina espírita possa ser considerada uma ciência. Ela é uma ciência filosófica com consequências éticas morais. Portanto, o aspecto religioso nesse último item. Mas ela é uma ciência. Como toda ciência, tem que ter filosofia, porque é a filosofia que acaba fazendo a ciência. E como toda ciência, também tem uma ética. Mas, no caso do Espiritismo, uma ética moral comprometida com Cristo e, portanto, um aspecto religioso igualmente. Ele é quem faz esse processo de estruturação da tese. E por isso que vai salientar, ele próprio vai salientar, na última obra cronologicamente publicada, em 1868, um pouquinho antes dele desencarnar, ele publica a Gênese, fechando o Pentateuco, fechando as 5 obras básicas. E nesta obra, a Gênese, o primeiro capítulo da primeira parte chama-se Caráter da Revelação Espírita, ou Natureza da Revelação Espírita. E ele vai salientar num dos itens que a doutrina espírita tem duplo caráter, tem dupla natureza. Ela é, ao mesmo tempo, um processo revelacional dos espíritos e um processo organizacional do ser humano, que, no caso, ele. Naquele momento inicial da estrutura da ciência espírita, coube a ele. Porque os espíritos mesmos dizem, aquele que recebeu a missão de publicar. Então, efetivamente, ele se constitui num missionário e a sua missão era fundamentalmente a organização do Pentateuco. A estruturação da tese doutrinária a fim de que nós tivéssemos uma ciência propriamente dita, que atendesse a todos os pressupostos da ciência propriamente dita. E por isso ele tem duplo caráter, ou tem dupla natureza. Nós vamos falar não do aspecto revelacional. Poderíamos falar do aspecto revelacional, estamos aqui falando da doutrina como sempre nós conversamos. Mas o que nós nos propusemos a refletir foi no aspecto humano, ou seja, na ação de Allan Kardec em relação à doutrina espírita, fundamentalmente em relação à estruturação do Livro dos Espíritos, que é a tese propriamente dita espírita. A tese espírita está contida no Livro dos Espíritos. E cada uma das partes do Livro dos Espíritos, ele tem 4, cada uma das partes é desenvolvida por uma das outras obras básicas. Então, da primeira parte, das causas primárias, vai sair a Gênese, a última obra publicada, 1868. Da segunda parte do livro, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, vai sair a segunda obra publicada cronologicamente, o Livro dos Médiuns, 1861. Da terceira parte do Livro dos Espíritos, sai o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. E da quarta e última parte do Livro dos Espíritos, sai a obra O Céu e o Inferno, em 1865. Então, ele estrutura esse Pentateuco, ele faz esse processo de codificação, de organização sistêmica. Porque a doutrina espírita, ela gira em dimensionalidades todas, possibilitando que nós consideremos uma ciência. E por que nós podemos considerar uma ciência? Nós vamos ver a preocupação de Allan Kardec, por exemplo, com a questão conceitual. Ele é tão preocupado com isso, vamos nos lembrar só que ele era um educador, que ele tinha uma formação em metodologia, que as obras que ele publicou, como Hippolyte, basicamente ele contribui para a ciência francesa, para a ciência da educação francesa, hoje chamada pedagogia, em função de obras sobre metodologia. É como estudar matemática, como estudar francês. É sempre o como a preocupação dele.
Ele tem uma organização mental que permite a elaboração dos processos de ensino. Então, ele vai trazer tudo isso para cá e vai utilizar isso para compor a organização doutrinária. Pega a revelação e a organiza sistemicamente. Por isso chama codificação. Codificação é isso, organizar sistemicamente. Ter uma metodologia de trabalho, isso é codificação. E ele, então, vai se preocupar com a questão, primeiro com a questão conceitual. Onde é que nós vemos isso claramente? Bem no início do Livro dos Espíritos. Quando a gente abre ali a introdução, a primeira frase, para se designarem coisas diferentes, são necessários termos próprios. Quer dizer, nascia uma ciência nova que era diferente de todas as ciências até então existentes. Nascia uma filosofia nova que era diferente de todas as filosofias até então existentes. Chamá-la de outra coisa seria misturar. É claro que o espiritismo faz parte do espiritualismo, não há dúvida disso. Ele integra o grande bojo chamado espiritualismo, mas ele não se confunde com o espiritualismo geral. Ele tem expressões terminológicas e, substancialmente, ele tem conceitos muito próprios. Então, chamar o espiritismo de espiritualista, se não tivesse feito essa especificação conceitual e terminológica, ele teria falhado, porque ficaria misturado, com todo respeito ao todo, evidentemente, mas a parte chamada, essa fatia chamada espiritismo, ela é muito específica. Então, ela precisava de uma organização conceitual e uma organização terminológica. Ele faz isso? Sim. Ele faz de duas maneiras. Vocês não se preocupem se ouvirem barulho aqui junto comigo, porque tem gente escutando futebol e, infelizmente, a gente não sabe escutar para si. A gente quer que todo prédio escute também, né? Mas é o que temos para hoje. Então, ele pega os conceitos e uma terminologia, e é isso que constrói a ciência. Vamos ver, por exemplo, ele pega e constrói termos novos, que não existiam até ele construí-los. Espiritismo é um exemplo. A palavra espiritismo é construída por ele. Ela surge no dicionário a partir de Kardec. Da mesma forma, reencarnação, mediunidade, médium. O fenômeno, não. Mediunidade existe desde sempre, mas a palavra mediunidade é dele. E como a mediunidade no espiritismo ela tem toda uma especificidade, ela tem um sentido de preparação, não só do desenvolvimento da faculdade, como também do desenvolvimento moral do médium. Portanto, ela é muito específica. O seu uso é próprio do espiritismo, não necessariamente de todo o espiritualismo. Então, ele vai criando palavras para poder abranger conceito. Querem uma que fica muito claro isso? Perispírito. Per, a volta. Espírito, a volta do espírito. É alguma coisa à volta do espírito. Ao dizer perispírito, já estou dizendo o que é. Não preciso nem falar o conceito. Já está óbvio, intrínseco na própria palavra. Então, ele é genial nesse aspecto, criando palavras para conceitos específicos doutrinários, e outras vezes, quando possível, ele pega palavras que estão em uso comum, uso diário das pessoas, e dá a essas palavras um conceito diferente. Ou ele cria a palavra para um conceito, ou ele muda o conceito da palavra existente. Vamos ver uns exemplos. Céu, inferno. Para a filosofia até o espiritismo, céu e inferno eram locais específicos, né? Geográficos, vamos dizer assim. Para o espiritismo, não. O céu e o inferno estão dentro do indivíduo. E por uma questão de colocar para fora o seu sentir, o seu pensar, né? A sua matéria interna do pensamento, ele vai criar no fluido cósmico universal aquilo que o caracteriza. Mas não é algo criado por Deus, e sim criado pela pessoa a partir da sua maneira de ser, das suas construções pessoais. Se forem construções boas, o céu. Se forem construções menos boas, o inferno. A palavra Deus, por exemplo, ele toma essa palavra que já existia, não foi criada por ele, mas o conceito foi trazido pelos espíritos.
Deus não é uma pessoa, como até então a filosofia entendia. Uma visão antropomórfica a filosofia deu a Deus durante muito, muito, muito tempo. O Espiritismo e Kardec precisam a palavra Deus para designar a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Então, ele tem todo esse trabalho na doutrina de criar, às vezes, expressões novas, porque os conceitos eram muito específicos, e não existiam termos para esses conceitos. Não existia um termo de médium. Não se tinha pensado, então, até se sabia que o mundo espiritual se podia comunicar com o mundo material. Isso não é novidade. Fenômeno mediúnico não é novidade. Agora, o destaque é o personagem que intermedia essa conversa, salientar esse personagem, dar a ele uma responsabilidade no processo, verificar que ele interfere na mensagem, positivo ou negativamente, de acordo com o seu sentir, de acordo com a sua ética. Isso foi trazido pela doutrina espírita. E, consequentemente, tinha que criar uma palavra. Então, ele cria. Outras vezes, ele adapta. Ele pega uma palavra comum, do dia a dia, da história do ser humano, e dá a ela um conceito muito próprio, muitas vezes trazido pelos próprios espíritos. Então, para a gente poder iniciar o raciocínio, a gente pode dizer que Kardec, muitas vezes, cunhou palavras conceituais e outras vezes ele adaptou palavras. Portanto, a terminologia, que é a primeira parte da introdução de O Livro dos Espíritos, é o processo terminológico, é um dos aspectos que coube a ele fazer. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos todo um trabalho que é fundamentalmente do codificador. Por exemplo, a organização das partes, que a gente já disse que surgiram as outras obras. A organização das partes. Quem é que diz que a organização das partes é do codificador? Os espíritos. Na própria obra. Ao introduzir a obra, os espíritos dizem: é nosso a tese. E de ninguém mais. Mas é dele, Kardec, a organização da tábua de matérias. A organização da obra. Quem vem em primeiro lugar, quem vem em segundo, quais as questões que vão para segundo, quais as questões que vão em primeiro, que método eu vou usar para ser primeiro, segundo, porque não é o acaso. Ele segue um critério, ele segue uma metodologia, um método, para considerar X questões da primeira parte, X questões da segunda, da terceira e da quarta. Qual é esse método? O método científico. Na primeira parte, se nós vamos fazer uma tese científica, o que precisa? Eu acabei de dizer que o Livro dos Espíritos é a tese da doutrina espírita. Quando nós vamos propor uma tese, quais são as partes de uma tese? Primeiro, tem que delimitar o objeto. O pesquisador tem que dizer, afinal de contas, o que ele vai pesquisar. Onde é que Kardec fez isso? Na primeira parte da obra. Ele pega, ele analisa Deus, matéria e espírito. E se dá conta que Deus, além do que está posto ali, não temos condições de entender. Matéria é objeto da ciência tradicional. Então, qual é o objeto do livro? Espírito. Aí nasce a segunda parte. A partir da questão 76, nasce a segunda parte. O que faz numa tese a segunda parte? Analisa o objeto delimitado. Então, se ele delimitou que a segunda parte era espírito, ele tem que estudar esse espírito em todas as situações que esse espírito possa se encontrar. Ele faz isso na segunda parte? Sim. Ele analisa o espírito no mundo material, ele analisa esse espírito transitando para o mundo espiritual, ele analisa o espírito na vivência do mundo espiritual, ele analisa esse espírito transitando para o retorno ao mundo material, ele analisa os processos de desencarne e de renascimento e as potências desse espírito, e, finalmente, ele analisa a questão da comunicabilidade entre os dois planos. Daqui
vamos dizer, do mundo material para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo material. Então, ele analisa o espírito sob todos os ângulos que seja possível imaginar. É a parte maior da obra, é a segunda parte. Numa tese de pesquisa, delimitado o objeto, descortinado esse objeto, cabe ao pesquisador ver a lei que incide sobre o objeto. Então, nasce a terceira parte, a partir da questão 614, das leis morais. As leis morais são as únicas leis divinas? Claro que não. Mas as leis divinas do campo material, cabe à ciência humana fazer. Então, o Espiritismo pautou a questão da lei moral. Não porque seja a única lei, mas porque, no sentido de que não, as questões da matéria não estejam adstritas, precisadas, organizadas por Deus. Claro que estão. Biologia, anatomia, e aí vai. Astrologia, né? Astronomia, melhor dito, são tudo ciências que o homem está pesquisando. Então, não tem por que o Espiritismo pesquisar de novo. Ele vai se deter nas leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Depois de delimitar o objeto, depois de estudar esse objeto, depois de dizer a lei que incide sobre o objeto, o que cabe ao pesquisador? Ora, dizer as consequências do objeto ter ido ao encontro da lei ou do objeto ter ido de encontro à lei, batido na lei. E aí nasce a quarta parte, das esperanças e consolações. Que, na verdade, o que se estuda na quarta parte? As consequências. Se o espírito foi ao encontro da lei, ou seja, procurou cumprir a lei divina, ele tem uma carga de consequências. Se o espírito foi de encontro, se ele descumpriu a lei, ele tem outra carga de consequência. Agora, ele tem consequência. Toda escolha desse espírito gera uma consequência imediata, na encarnação que ele está, ou remota no plano espiritual. Ou ainda em sucessivas encarnações. Tudo isso é estudado na quarta parte. Então, Kardec é quem estrutura isso. A primeira questão é que é Deus. Essa podia ser a 10ª. Ele determinou que seria a primeira. E se nós olhamos na metodologia, de fato, tinha que ser a primeira. A questão 1019 é Kardec perguntando se há a hipótese, não é textual, evidentemente, se existe a hipótese do reino de Deus nunca se implantar na Terra. Vejam, fecha. A primeira é que é Deus. A segunda é se o reino vai se implantar. Então, esta organização sistêmica foi definição dele, o codificador. E ele mexe nesta obra no sentido da organização, não da resposta, evidentemente. A resposta é do espírito, a tese é dos espíritos. Mas ele mexe na organização durante 12 edições. A que nós temos hoje, o que os amigos vão olhar em casa, estudamos em casa, estudamos no centro espírita, agora estudamos de forma remota, é uma edição que nasceu da 12ª edição francesa, porque até a 12ª ele mexeu. O livro nasce em 18 de abril de 1857. E, nesta oportunidade, o livro só tem 3 partes. 500 e poucas questões. 2 anos depois, 1860, o livro vai ter 4 partes e 1019 questões. Significa que ele tinha deixado de lado mais de 500. Ele publicou 500. Depois ele analisa e vê, não, para um pouquinho, tem que esmiuçar mais esses assuntos. Pega o resto e organiza. Esta definição é dele. A definição de como a obra está posta, se nós olharmos, por exemplo, nós vamos ver ali, na primeira edição, a introdução era em bloco. Atualmente, se olharmos, a introdução ela é dividida em itens. Item 1, item 2, item 3. Não tem título. Não é como o Evangelho. O Evangelho, na introdução, tem objetivo da obra, depois tem autoridade moral da doutrina espírita, depois tem as questões históricas.
no Livro dos Espíritos não tem título os itens, mas é dividida em 17 itens. Na primeira edição não era assim. Era tudo em bloco. Os itens, né? Quais são os itens? Nós vamos ver que não tem título, mas a gente pode ver o sentido da parte, do item, a partir simplesmente da sua leitura. Nós vamos ver que no item 1 ele analisa a terminologia, né? No item 2 ele vai falar dos termos fundamentais ainda dentro da terminologia. Quando ele inicia o item 3 até o item 5, ele está falando do processo histórico da pesquisa mediúnica. Então, ele fala das cestas, primeiro ele fala das mesas girantes, depois ele fala das cestas, e depois do início da psicografia, porque essa foi a evolução. Inicialmente, ele próprio foi chamado à pesquisa de tudo isso, porque ele presenciou, na casa de um amigo, fenômeno das mesas girantes. Quando ele viu o fenômeno, as mesas andavam, giravam, batiam com o pé, elas tinham um tripé e elas iam batendo em letras, por exemplo, e ele verificou, a primeira hipótese que ele pensou, isso aqui é magnetismo, porque o magnetismo pode deslocar objetos, mas só que a mesa respondia inteligentemente. E aí ele define, não pode ser magnetismo, porque o magnetismo é matéria, e aqui tem uma inteligência. Aí ele vai para a segunda hipótese. Bem, o que pode estar acontecendo aqui é uma projeção mental dos presentes. E isso existe. Nós podemos, diante de um encontro, fazemos um encontro, e o que vem é de cada um dos presentes. A vontade das pessoas encarnadas e o magnetismo mexe o objeto, e a vontade do encarnado define onde é que o objeto vai parar. Por exemplo, quando de nós não conhece a brincadeira do copo, a brincadeira do lápis, essas coisas que não se deve brincar, mas todo mundo sabe que se brinca, né, que as pessoas utilizam às vezes, a maioria das vezes, provavelmente, é a projeção dos presentes, porque não dá nada. A maioria das vezes não dá nada. Algumas vezes dá problema. Aí, provavelmente, haja uma interferência de um espírito não esclarecido. Então, ele verificando essa hipótese, que a projeção, é possível que o ser humano projete a sua vontade para fora, e isso interfira no meio, ele cria a segunda hipótese, que hoje é objeto de pesquisa da parapsicologia. Mas onde é que ele embretou? Ele ficou embretado. Ora, a mesa respondia não só inteligentemente, mas em linguagem e sobre assuntos que os presentes não sabiam. Então, não podia ser projeção da mente dos presentes. E é só aí que ele admite a hipótese de uma inteligência fora da matéria, fora dos presentes, estar interferindo e, portanto, gerando as respostas. Então, é a história das mesas. No desenvolvimento disso tudo, vem uma segunda fase, aonde alguém se dá conta, primeiro há uma revelação espiritual e alguém se dá conta, pode pegar uma cesta, eles colocam um lápis na ponta, coloca a mão sobre a base da cesta e escreve. E até mais adiante se dá conta que não precisava cesta, bastava o médium segurar o lápis, e aí saía a mensagem, saía a comunicação. Então, todo esse processo de desenvolvimento histórico, que eu estou evidentemente resumindo, mas ele acontece em função, o processo se desenvolve, e Kardec coloca isso na introdução do Livro dos Espíritos. Depois ele vai analisar a questão propriamente do resumo da tese, ele resume a doutrina espírita em itens objetivos. Quando a gente quiser saber o que é efetivamente o espiritismo, e não tiver o livrinho chamado que é o espiritismo, basta pegar a introdução do Livro dos Espíritos e ler ali o item 6. O item 6 é o resumo da tese espírita. E do 7 ao 17 são refutações que Kardec fez às objeções que faziam a doutrina espírita. Porque no seu tempo, a doutrina foi objeto de inúmeras refutações, por pessoas comuns, por cientistas, e ele vai respeitosamente, mas criteriosamente,
responder a cada uma dessas objeções. São vários itens, do 7 ao 17, portanto, 10 itens, ele vai desenvolver a refutação, explicando pontualmente o que significa efetivamente a doutrina e por que não era aquilo que as pessoas diziam que era. Depois ele entra, feita essa parte, nós vamos para os prolegômenos. Primeiro tem a introdução dele, depois tem os prolegômenos, e aí entramos nas 4 partes, começando, evidentemente, pela primeira, né, que a gente já falou das causas primárias. Nós vamos encontrar ali 75 questões, ele organiza 75 questões. É a parte menor da obra, que tem menos questões, é a parte primeira, embora tenha 4 capítulos. Depois nós vamos ver do mundo espírita ao mundo dos espíritos, 530 questões, e a maior parte da obra com 11 capítulos. A terceira parte das leis morais, nós temos 316 questões com 12 capítulos. E a quarta parte, das esperanças e consolações, nós temos 2 únicos capítulos com 100 questões. Então, vem todo esse desenvolvimento. O que a gente vê nas 1019 questões? Que é interferência de Kardec. Não só a organização, 1, 2, 3... E por que é 1, por que é 2, por que é 3, sucessivamente até a 1019, por que não a 1019, não é a 1018, tudo isso foi decisão dele. Nós vemos também outras coisas que ele intervém na obra, de novo, não na resposta dos espíritos, mas na organização da obra. Nós vamos ver, por exemplo, que algumas questões têm a letra, um tipo de letra, que é a pergunta, é dele, Kardec. Depois tem aspas. Toda vez que um texto tem aspa antes e depois, eu estou copiando de outro lugar. Ele coloca a resposta dos espíritos entre aspas. E, às vezes, depois da resposta dos espíritos, tem um outro texto, numa letra bem menor. Esta é uma nota de Allan Kardec, dele codificador. Ele interpreta a resposta dos espíritos. São poucas vezes que ele faz isso? Sim, são bem poucas, mas existe na obra. Ele interpretando a resposta dos espíritos. Pontualmente, a resposta tal, ele acrescenta. Por exemplo, na questão 685, que está falando da questão do repouso. Os espíritos dizem que o repouso é legítimo, que é preciso cuidar na terceira idade, né, quando a pessoa ela tem direito de ser cuidada ao ficar mais velha, a sociedade tem responsabilidade sobre o idoso, etc, etc. Kardec coloca uma nota dele, dizendo que isso só existiria quando o ser humano tivesse educação. Mas não a educação comum, e sim, diz ele, a educação moral. E não a educação moral aurida em livros, e sim aquela que se constitui no conjunto dos hábitos adquiridos. Porque educação, diz ele, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Educação não é o que eu tenho na memória. Educação são as minhas atitudes. Então, ou eu sou uma pessoa educada porque tenho boas atitudes, ou eu não sou uma pessoa educada porque não tenho boas atitudes. Então, isso é uma nota dele. Como pedagogo, ele traz e analisa essa resposta. E uma outra forma dele interferir na obra, ou seja, dele atuar na obra, interferir já era uma questão de que ele estaria mexendo na obra. Não, de ele atuar dentro da obra, é que algumas questões, 4 ou 5 questões da obra, na verdade, são textos dele codificador. Evidentemente supervisionado pelos espíritos, porque os espíritos disseram isso. Nós supervisionamos tudo. Mas é texto dele. Então, o que ele faz? Ele pega um conjunto de respostas, está ali, por exemplo, tem 2 questões que eu gosto muito, é a 222, que é as considerações sobre a pluralidade das existências, e a outra é a 872, eu estou olhando aqui para não errar o número, que é o resumo teórico do móvel das ações humanas. São 2 questões que são verdadeiras teses sobre o assunto. Então, o que ele faz nessas questões? Tem mais, eu estou salientando 2 que particularmente me chamam muito a atenção. Tem outras. O que ele faz?
ele pega todas as respostas que os espíritos deram, por exemplo, sobre pluralidade das existências, e ele constrói um texto chamado Pluralidade das Existências, e fecha o respectivo capítulo. O que está no texto daquela questão, a questão que eu acabei de dizer, a 222, Pluralidade das Existências, não é nada mais, nada menos do que a resposta dos espíritos, que ele organiza didaticamente, e se transforma na questão 222. Da mesma forma, toda vez que nós vamos ver textos, questões como textos, não há uma pergunta e uma resposta, que é o 90% da obra. 90% da obra é dialética, pergunta e resposta. Mas algumas questões, se não me falha a memória, 4 questões, especificamente são textos que ele compõe a partir das questões da obra. Então, são contribuições dele. É isso que organiza a obra, é isso que caracteriza a obra. A organização sistêmica de arrolar questão pós-questão interligadas, porque uma define a outra, uma gera a outra. Nós vamos ver também os capítulos, se nós pegarmos as partes e olharmos as partes por dentro, nós não faremos isso porque não há tempo para isso, mas se nós pegamos as partes e olhamos por dentro, as partes são divididas em capítulos. Cada capítulo está colocado numa ordem. Então, por exemplo, a segunda parte, que tem 11 capítulos. O capítulo 2, ele está articulado em função do que está posto no capítulo 1, e assim sucessivamente. Vamos pegar o 3, que a gente conhece mais, porque o Evangelho é uma das obras que a gente mais manuseia, né? Das leis morais. Ele inicia falando da lei divina, no aspecto geral, depois ele desenvolve em 10 facetas a lei é única, mas ela é facetada em 10 partes, então vai uma por uma, 10, então a parte geral, primeiro capítulo, 10 partes da lei, 11 capítulos, e o último capítulo é da perfeição moral. Então, começa com aspecto geral, depois esmiuça a lei, e depois fecha com a perfeição moral. Porque eu já estudei a lei, então qual é a conclusão? Que eu tenho que seguir a lei da perfeição moral. Então, é toda uma organização absurdamente sistêmica, absurdamente interligada, as partes são interligadas entre si, mas os capítulos dentro das partes também são ligados entre si. Ele complementa, ele esmiuça, às vezes, algumas respostas, colocando uma nota em função da resposta, ou ele compõe a questão a partir das ideias trazidas pelos espíritos nas questões que antecedem a questão texto, que eu chamo de questão texto, porque está numerada como questão, mas não tem pergunta. Então, eu costumeiramente uso a expressão questão texto, porque ela acaba formando o rol das 1019, mas não se constitui propriamente numa questão, não há uma pergunta, e sim um texto elaborado pelo codificador a partir das respostas trazidas pelos espíritos da codificação. E, finalmente, nós chegamos à conclusão da obra. Então, a obra tem uma introdução, 4 partes, com 1019 questões divididas em capítulos, cada parte é dividida em capítulos, e ela tem, se é uma tese, tem que ter conclusão. Uma tese tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão. E o Livro dos Espíritos tem conclusão. Na conclusão, nós vamos encontrar 9 itens do codificador. De novo, sob a supervisão dos espíritos, mas é um texto do codificador. Introdução e conclusão são textos do codificador. E nesta conclusão, nestes 9 itens, a gente encontra a questão dos períodos do espiritismo, não tem título, mas é só ler, a gente deduz o tema. Nós encontramos os objetivos e a força do espiritismo, os aspectos do espiritismo, os tipos de adeptos e os tipos de inimigos, as consequências e aplicação do espiritismo,
o Espiritismo e Jesus, esse link, e há uma coisa muito bonita que o codificador diz, por que o Espiritismo vai buscar a moral de Jesus? E ele vai dizer, porque não existe outra melhor. E, de fato, não existe. Nós temos várias filosofias, mas não tão notável quanto a trazida por Jesus. E, finalmente, o último, temos a universalidade do ensino, e o último item é uma mensagem de Santo Agostinho, que aí fecha o livro. Então, a organização da obra é pautada a partir do trabalho do codificador. Se nós fôssemos olhar as outras 4 obras, estas sim, textos dele, nós veríamos também a supervisão dos espíritos nas outras 4 obras, mas composição do codificador, a partir do que está desenvolvido em O Livro dos Espíritos. Então, o papel de Allan Kardec na codificação é um papel secundário em relação à tese, por óbvio, a tese é o personagem principal, mas não é um trabalho que se possa dizer propriamente secundário, na medida que toda a organização da tese coube a ele. Então, eles deram a matéria bruta e ele foi fazendo a organização, ele foi lapidando aquilo e organizando sistemicamente para que nós pudéssemos ter o que hoje amamos tanto, que é a doutrina espírita. Então, quando a gente reverencia o codificador, quando a gente presta homenagem ao codificador, a gente presta homenagem também a este papel. Porque não fora o trabalho dele, nós não teríamos a codificação. Embora a filosofia dos espíritos pudesse estar presente. Eles escolheram, Jesus escolheu, e escolheu muito bem Kardec. Nós sabemos que ele foi escolhido pelo mestre para fazer essa missão. E ele tinha condições de fazer essa missão. Ele era um espírito de tal porte evolutivo que ele não se deslumbrou quando ele descobriu a revelação. Muitos espíritos, muitas pessoas, diante daquilo tudo que Kardec tinha na mão, poderiam ter se empaidecido. Meu Deus, como eu sou inteligente. E escrito do seu próprio punho e desconsiderado os espíritos. Ele não. Ele abre mão, inclusive, do seu nome civil. Que é coisa mais bonita do que alguém abrir mão do seu nome, para botar um nome que ninguém conhecia. E dizia ele, porque o espiritismo tem que ser amado por si, e não porque leva o meu nome. O nome dele já era um nome reverenciado na França nos seus dias. E, de fato, o espiritismo acabou sendo amado por si, e não pelos seus autores. Mesmo os espíritos, a gente admira, a gente reverencia, mas muitas vezes a gente não sabe qual é o espírito que está respondendo aquela questão. Sabe que ele é uma Pleiade, e que em algum momento algum outro tenha se salientado em relação à questão. Então, realmente, ele é credor das nossas homenagens, da nossa reverência, do nosso amor, da nossa admiração. E o que nós temos, eu particularmente, o que nós temos em relação a Kardec, é imensa gratidão. Porque ele, a partir do seu trabalho, sistematizando uma tese, ele permitiu que, pelo raciocínio, pela lógica, pela razão, nós pudéssemos entender Jesus, o que até então não tínhamos conseguido. Muitos entenderam por outros canais, mas alguns só entenderão a partir do raciocínio. E para estes, o Espiritismo é fundamental, explicando-nos as causas e as consequências da vida. Então, a nossa homenagem hoje, ao encerrarmos as atividades de estudos, né, fazemos essa atividade final, que todos os anos se faz no estudo, normalmente encerrando o ano. Esse ano alguns grupos continuarão estudando, porque estamos numa situação de exceção na Terra, e até porque a gente acaba precisando, tendo o centro espírita, a gente acaba necessitando e muito desse convívio virtual. Mas fazemos, o coordenador da escola define que a gente faça essa prestação de serviço, a prestação de homenagem, caracterizando o final do ano em relação aos nossos estudos. E nós somos muito gratos ao convite, né? Gostaríamos de agradecer pelo convite, pela confiança, pela paciência de vocês, porque evidentemente é um tema técnico, né? E que nem sempre é assim sonoro, agradável, as nossas limitações também não permitem desenvolvê-lo melhor, mas agradecemos a paciência e a atenção dos amigos. Até uma próxima oportunidade. Nós que te agradecemos, querida Sandra.
Certamente que os nossos colegas não vão se importar que, em nome de todos os grupos, eu te agradeça imensamente por essa colaboração, e não somente por essa, né, por todas as vezes que tu nos facilitaste o caminho do entendimento do nosso querido Consolador, não somente você também, mas como todos os outros facilitadores que são os nossos queridos amigos lá da nossa Sociedade Espírita Paz e Amor. Mas especialmente a você, nós queremos te agradecer pela disponibilidade de vir aqui nessa data especial, porque a gente já está, né, se aproximando do Natal, né? E é muito importante contar com vocês e contigo especialmente aqui com a gente. Obrigada, Muito obrigada, então. E vamos encerrar, então, o nosso trabalho dessa noite, convidando a todos os irmãos para mentalizarem o nosso Mestre Jesus, a figura amorável desse nosso imenso benfeitor, e pedir, então, a sua abençoada vibração para todos aqueles que aqui estão conosco sintonizados. Agradecemos pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado, e pedimos ao Mestre que nos auxilie para que nós possamos nos conduzir a cada dia um passo mais em direção a Deus, nosso Pai, em direção ao bem, em direção ao nosso próprio aprendizado e à nossa própria evolução. E assim, em nome de Deus, em nome dos Espíritos amigos que nos auxiliam, e em nome de Jesus, nós encerramos então a atividade desta noite, dando a todos boa noite muito especial, e na sexta-feira nós estaremos aqui novamente, e no sábado na Paz e Amor Virtual. Um beijão, fiquem com Deus e até uma próxima. Boa noite, Sandra.